Fala, Enenzeira, a gente vai aqui continuar a playlist Artes e Cultura, segunda temporada, episódio 4, visitando a prova de 2022, segunda aplicação, primeira questão de linguagens, né, em língua portuguesa, vamos dizer assim, da prova, 5 primeiras de língua estrangeira, questão número 6 do caderno azul. Fiquei na dúvida se eu ranqueava como média ou como baixa, botei como média. Me diz aí o que é que você achou, se foi baixa, se foi média ou se foi até uma dificuldade alta, tá bom? É um texto disponível em Almeida CS, não sei quem é, Cardoso PB, não sei quem é. Então, não abriu o repertório. Arte Kusiwa, a gente vai falar disso aí. Estou lendo aqui, né? Perspectivas históricas de alteridade e reconhecimento. Então, Arte Kusiwa. A gente vai ver que o Kusiwa aparece escrito aqui em cima contra a grafia, né? Então, Kusiwa é a arte usada pelo povo indígena Wayampi. Aparece aqui o nome. Então, a gente vai falar de arte indígena, inclusive aqui, ó. Na abertura, a gente viu 2 crianças indígenas, tá bom? Então, o povo Wayampi, né, essa matéria, né, saiu, na verdade parece um artigo, que saiu na Espaço Ameríndio, tá bom? Número 1, revista começando aí sua existência, janeiro-julho de 2021. A gente pode ver, né, o interesse crescente pelos temas indígenas, a afirmação identitária. E o Enem, claro, colocando aí essa temática também como objeto de questão. Então, o povo Wayampi, diz o comando, vive na Serra do Tumucumaque, entre Amapá, Pará e Guiana Francesa. Nunca tive nenhum aluno do Pará, já vendi até livro para o Pará. O pessoal do Pará deixou alô aqui. Então, o povo Wayampi vivencia práticas culturais que, gente, nós não sabemos muita coisa sobre o povo Wayampi, a não ser quem, obviamente, é estudioso do assunto. O povo Wayampi aparece aqui, inclusive, o mapa do Brasil. Vamos dar uma chegada aqui no Amapá. Tá aparecendo aqui o Amapá, minha mãozinha aqui já, né, no Amapá, a gente vai ver aqui, tá aumentando. E aqui do lado, ó, a gente vai ver o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Bonita a foto, tá? Então, a região aqui onde vive o povo Wayampi, tá vendo? Fronteira já aqui com, no caso, a Guiana Francesa, como ele vai dizer, e aqui mais para baixo, a fronteira com o Pará, tá bom? Então, tá aqui o Parque Nacional do Tumucumaque, Montanhas do Tumucumaque. Então, voltando aqui para a questão, olha só o que é que ele vai dizer para a gente desenvolver nosso raciocínio. Então, o povo Wayampi vive na Serra do Tumucumaque, entre Amapá, Pará e Guiana Francesa, e vivencia práticas culturais que... Tem que ler o texto, né? A gente não vai adivinhar. O povo indígena Wayampi utiliza o Kusiwa, reconhecido como bem imaterial da humanidade, olha só o status, em 2003, não é nem patrimônio imaterial do Brasil, tá? É um patrimônio mundial, é da humanidade, em 2003, como repertório codificado de padrões gráficos. Então, existem padrões gráficos no modo, né, de compor a arte Wayampi. Vocês estão vendo aqui, ó, um padrão. Coloquei aqui, inclusive, os padrões gráficos e tirado aqui do site do IFAM. Olha só, a arte Kusiwa é revalidada como Patrimônio Cultural do Brasil, publicada em 27 de abril de 2017. Então, ele diz aqui, ó, que a arte Kusiwa, pintura corporal e arte gráfica dos índios Wayampi, no Amapá, é o primeiro bem de natureza imaterial a ter o título de Patrimônio Cultural do Brasil revalidado. Então, tem aí uma confirmação dessa importância cultural do Wayampi, da cultura Wayampi, da pintura, né, do padrão Kusiwa, que utiliza padrões gráficos que decoram e colorem o corpo e os objetos. Para além de enfeitar, isso é bem interessante aqui, ó, para além de enfeitar, ou seja, a arte aí não vai ter uma mera função estética, né? Somente uma decoração do corpo, de um objeto. Não, para além de enfeitar, Kusiwa aparece como arte, marca, pintura e desenho. Esses grafismos ultrapassam a noção estética e alcançam a cosmologia e as crenças religiosas, tá? Então, se a gente fosse descer a fundo, a gente veria que os padrões são significativos de ideias, tá? Não são traços aleatórios, então aqueles traços vão significar animais, crenças, mitos, tudo aquilo que envolve a cultura Kusiwa Wayampi, tá bom? Então eu posso dizer que o povo Wayampi vivencia práticas culturais que perdem significado quando desprovidas de elementos gráficos. Não, veja, é o contrário. Não é que a cultura perde o significado inteiro quando não existem os elementos gráficos. Os elementos gráficos estão traduzindo aquela cultura. Essa cultura, inclusive, pode ser traduzida para um padrão letrado, tá? E não para um padrão gráfico. Pode ser traduzida para um desenho imagético em que nós, né, vejamos assim
uma paisagem, alguma coisa parecida. Então, eles não perdem significado quando desprovido de elementos gráficos. Não, os elementos gráficos têm um significado, mas a cultura não perde significado. Pelo amor de Deus, né, gente? Questão simples, tá? Então, a cultura OAMP não vai perder o significado porque ela foi desprovida do elemento gráfico. Quer dizer, se a cultura, por exemplo, nossa é desprovida da linguagem escrita, ela não vai perder significado, ela vai perder um meio de expressão, mas ela não perde o significado inteiro. Percebeu? Então, vacilo aí de quem se atrapalhou na letra A. Essas práticas culturais, melhor dizendo, essas vivências, né, essas práticas culturais, revelam uma concepção de arte para além da função estética. Tá muito tranquilo, né? O texto declara isso bem visualmente, né? Bem logo na leitura, ó, eu grifei, esses grafismos ultrapassam a noção estética. Então, para além de enfeitar duas passagens no texto curto, as duas passagens, né, funcionam aí para reforçar a letra B. Então, essas práticas culturais funcionam como elementos de representação figurativa de mundo. Olha que maldade. Figurativo, gente, é imagético. Eu usei na letra A a palavra imagética. Tá? Então, figurativo é tudo aquilo que forma uma imagem, uma figura, um desenho, né? Que você vê, uma paisagem, uma pessoa. Claro que esse figurativismo pode ser mais fotográfico, né? Mais realista, ou pode ser um figurativismo mais, assim, já se esmaecendo, como é o caso das vanguardas europeias, mas ainda é figurativo, tá? Então, letra C não é figurativo, eu acabei de mostrar para vocês, mesmo que a questão não tenha trazido uma imagem, o que seria uma colher de chá a mais, né? Mas você vê que não é um padrão figurativo, né? São linhas que, ao olhar leigo, podem parecer aleatórias, desprovidas de significado. Mas é isso que ele está dizendo, essas linhas não são desprovidas de significado. Então, essas práticas culturais padronizam a mesma identidade gráfica entre diferentes povos indígenas. O texto não disse isso, né? E é uma cultura Kuciwa, do povo Oiampia, que está frisando muito esse elemento né, estrito, fechado, singularizante da cultura Oiampi. Não posso afirmar isso com o texto, né? O texto não me permite que eu vá além, dizendo que outros povos indígenas usam isso, tá? E letra E, primam pela utilização dos grafismos, tudo bem, né? Tá bom. Como contraposição do mundo imaginário. Não é a contraposição, é uma tradução do mundo imaginário. Não é uma questão, portanto, tranquila, né? Não foi uma questão tão complicada assim, não. E eu te convido agora a continuar aqui comigo no canal, tá? Queria falar para vocês 3 coisas. A primeira é que se você gostou, deixa aqui o seu curtiu. A segunda é, se você compartilhar com alguém, é sempre importante, tá? A segunda é que alguém deve ter se perguntado, Deco, pô, mas aqui 818 aqui na questão, não entendi esse número aqui, gente. 818 para quem é marinheiro de primeira viagem, olha só, meu livrão. 1.100 questões do Enem arrumadas por assunto. Você poderia fazer todas desse tópico, que é o tópico que eu coloquei, função da arte. Começando logo a discutir qual é a razão da arte, função social, função estética, função cultural que vocês estão vendo aí. Então a gente tem algumas questões do Enem arrumadinhas ali por assunto para discutir esse tópico, tá? Quer saber como adquirir? Aqui embaixo na descrição do vídeo aparece meu site, decodoarte.com.br, e lá você fica sabendo não só do livro, mas também de meus cursos voltados para o Enem, cursos preparatórios, curso reta final na boquinha do Enem, investimento pequenininho, eu dou a prova para você, tá? Então a gente vai ver todas as dicas fundamentais para que você vá fazer uma questão do Enem e com certeza aumentar sua nota, tá? E por fim, eu te convido a continuar aqui comigo, assistindo mais um comentário sobre artes. Vou te convidar a refletir sobre minimalismo. Você sabe o que foi minimalismo na arte? Né? Minimalismo até que é uma conversa comum hoje em dia em várias redes sociais. Mas e na arte? É novidade? Ou já existe há mais de 20, 30 anos? Sai daí não, é só clicar nesse vídeo que já apareceu. Venha comigo para aprender ainda mais. Tchau, tchau.